Sejam bem-vindos. Este é o Assim Pode, um ambiente preparado para conversarmos sobre comércio, sobre indústria, prestadores de serviços e inovação. E hoje, eu, Nelson Teodoro, presidente da Associação Comercial e Industrial de Mojimirim, recebo aqui Carol Sequinato e o Alexandre Massari. Hoje, grandes confeiteiros, posso falar assim? Sim. Sejam bem-vindos. Carol, por favor, conta pra gente como é ser uma confeiteira. Ai, não é fácil, viu? É muito desafio. Você tem que guardar todas as encomendas. É trabalhoso, mas é prazeroso. É muito bom. É bom? Alexandre, do seu lado, como que é ser um confeiteiro hoje? Trabalhoso. E assim, se não dedicar, se não esforçar, não adianta. Você tem que abrir mão de muita coisa. Ah, que interessante. Mas antes da gente entrar nos detalhes, onde fica a empresa de vocês? Fica subindo a Rua do Tiro de Guerra, número 710. Subindo o Tiro de Guerra, 710 é numa esquina. Numa esquina. Ah, eu já passei por lá, viu? Eu acho que eu já comprei alguns bolos lá. Muito bom. E agora, dentro dos bolos de vocês, qual é o que mais sai? Ninho com morango e trufado. Ninho? É o carro-chefe. 60% da venda nossa é isso. É? Ninho com morango trufado. Mas por que ele tem de diferente? A gente não trabalha com recheio industrializado, é tudo produção própria. Produz lá mesmo? Então não é doce, não é nada. Então, assim, é receita própria da empresa. Então, assim, a gente não procura trabalhar com nada industrializado. Então, a gente não usa corante, a gente não usa conservante, nada dos bolos nossos. Olha, e como começou essa história dos bolos de qualidade? Como é que a gente pode começar a contar, Carol? De qualidade? É como que começou o seu negócio, né? Ah, tá. Desde o começo. Desde faz o quê? Uns 15 anos que eu comecei. 15 anos. Eu comecei dentro da casa da minha mãe. Depois de 3 anos, eu consegui construir no fundo, consegui construir uma cozinha, comecei a comprar alguns equipamentos, mas eu trabalhei lá uns 13 anos, mais ou menos. De 13 a 14 anos. No fundo da sua mãe. Aí depois, quando eu casei, aí foi aonde que a gente conseguiu comprar um terreno, a gente conseguiu construir e montar a loja. Quer dizer que o casamento foi providencial, né? Deu um up. Foi sim. A entrada do Alexandre fez a diferença, Alexandre. Em Deus, primeiramente, né? Porque, assim, a gente não tinha nada quando a gente casou. E aí, teve uma vez que eu fui a história da loteria, né? Aí eu peguei e fui trocar um bilhete na loteria, eu não jogava. Eu fui pagar a conta, comprei um bilhete da Lotomania, e aí, depois de um tempo, eu fui trocar. E tinha dado um prêmio, na época, acho de R$ 270, coisa assim. E a moça, na época, ela ofereceu um bolão para mim. E na onde foi, graças a Deus, que eu peguei um bolão que eu nunca tinha jogado, foi quando saiu com a Loto Fácil Independência para Mojimirim. Sei. A gente ganhou, na época, 240 mil. Olha! Aí, com esse dinheiro, todo mundo vai viajar, vai curtir. Eu falei, não, vamos pagar a conta. A gente pagou as contas que a gente tinha na empresa, porque pandemia, todo mundo sabe o que aconteceu. Aham. A gente tinha um terreno que a gente estava pagando, a gente quitou esse terreno e quitamos o carro que a gente tinha. Puxa. Não sobrou nada, porque assim, Deus quando manda é na medida. Na medida. Olha que interessante. E aí, como a gente estava crescendo no fundo da casa da minha sogra, eu comecei a pesquisar terreno para poder comprar. Eu sou assim, quando eu pesquiso, encho o saco de corretor, eu vou atrás. E eu passei um dia na rua de Guerra, eu vi o terreno, cheio de mato, tipo, tá pichado o número do telefone, eu falei, eu vou ligar para ver. Aí eu liguei pro rapaz, entrei em contato com ele, a gente marcou de ver o terreno, eu olhei o terreno e falei assim, é nosso terreno. Olha, assim de imediato? É nossa. A Carol entrou em pânico. Eu falei assim, já é seu? Então pega a chave. Eu peguei a chave. Sem dinheiro. Gente, que história. Peguei a chave do terreno sem dinheiro. E o cara chegava 15 dias, botava, falando, não, tu vai me dar o terreno meu, mas você não pagou eu? Aí eu descobri onde o cara trabalhava, fui até o comércio dele, mostrei o terreno que a gente tinha ali no Flor da Aldeia. Aí o rapaz com a esposa se encantou e por fim a gente acabou trocando. Ah, que legal. Na orelha. Na época o terreno nosso valia muito mais do que a gente está hoje. Só que assim, antes da gente ir para lá, a gente estava tentando um terreno na rua de trás, onde a gente trabalhava no fundo da casa da minha sogra. Era empréstimo com ele de 75 mil. Certo. Pensa um negócio que não andava. E fui para a regional de banco fazendo análise, e não aprovava e não ia. Aí quando Deus está no controle, não adianta. E não ia. E quando eu
deu da gente conseguir trocar por esse terreno, é assim, não tem como explicar. As portas realmente abriu. Olha, Aí, no que a gente trocou a gerente nossa do banco. Aí a gente, pra você ter uma ideia, a gente na renda declarava um salário mínimo. certo. A gente construiu todo o prédio, todo com financiamento, com um empréstimo, com renda no salário mínimo. Puxa vida, realmente foi cons- Deus mesmo. Não tem como. É Deus. Com renda no salário mínimo, você pegar o que a gente pegou de empréstimo. Para a gente poder construir toda aquela estrutura que a gente tem, maquinária, a gente investiu em tudo. E quanto tempo levou para chegar no patamar que vocês estão do prédio lá, de estrutura? Como assim? Da construção? É, da construção. A construção foi quase um ano Quase um ano. de luta. Pedreiro indo embora. E nós cheios de financiamento, o que a gente ganhava, onde a gente estava, o valor bruto não dava para pagar as prestações que a gente fez de financiamento no banco. Caramba. Então, assim, comércio, você tem que ter coragem. Tem que ter coragem. Tem horas que a pessoa, mas eu tenho vontade de fazer isso. Mas se você não pegar, ter hora e ter uma atitude, não, eu vou investir. Deu certo, glória a Deus, vai para frente. Porque eu prefiro, assim, arriscar e não dar certo, que daqui 10 anos ficar com o pensamento, poderia ter arriscado, e como é que estaria hoje? Verdade. Do que acabar se frustrando. E arriscou e deu certo. Agora, Carol, como começou? Como o seu primeiro bolo, você lembra? Olha, eu comecei primeiro vendendo trufa e pão de mel. Trufa e pão de mel. Trufa e pão de mel. Meu pai levava no serviço dele, meu tio levava lá em Mogi Guaçu. Aí a gente começou a vender trufa e pão de mel, eu trabalhava na feira, aí eu parei de fazer feira, que não estava dando mais certo, e minha mãe começou a fazer os primeiros bolos. Eu não sabia fazer nada. Eu fui pegando as receitas dela, tudo, daí comecei a fazer salgado, a gente começou a vender. Meus primeiros clientes foi lá em Mogi Guaçu. Olha. Aí foi indo, aí eu queria aprender a começar a cobrir bolo, né, que minha mãe cobria do jeito dela, mas a gente conseguia vender. Aí eu fui fazer curso em Campinas, fiz curso, daí foi onde que eu comecei a fazer. Olha. Aí tudo quanto é curso que tinha, eu ia e fazia, para mim poder aprender. Na época que você começou, tinha mais confeiteiras na cidade? Ai, tinha várias que já até pararam já. E alguma assim que te chamou a atenção, que você olhava, tinha alguma referência? Ai, agora eu não lembro. Não. Não tinha nenhuma referência. Ótimo, não? Porque, na verdade, você foi atrás e foi se informar cada vez mais. Eu fui pesquisando tudo. Que legal. E como é que os dois se encontraram? A igreja. Na igreja. Na igreja. É bem que fala que o Senhor está na vida de vocês mesmo, né? Você não tem ideia como. Nossa vida tá. Ah, mas me fala, me dá um... A nossa vida foi Um oração spoiler. mesmo, né? É, Foi oração. que legal. E que igreja que vocês são? Reunidos pela verdade. O apóstolo Arthur Berendini. Bom, parabéns para o pastor, parabéns pela igreja, né, a condução de vocês, pelo jeito, está muito forte. Né? Porque, como eu vejo, né, quando a gente tem uma família unida e a gente vai para um negócio e continua essa união, isso tende a crescer. Né? E quando a gente tem um respeito mútuo, ainda mais um respeito com Deus, não dá para ser diferente. Então, eu estou aqui parabenizando vocês. Né? E quais são os sonhos daqui para frente? Né, da Carol. Expandir. Expandido ali Quer do expandir? lado. Quer ampliar? Já viu o terreno? Já pediu a chave ou não? Ah, estamos meio correndo atrás já. Ah, é? Porque, pelo jeito que você fala, a coisa, né, pensou, ele já desenvolve. Já desenvolve. Agora, você não sabia, você é o responsável pelas pinturas dos bolos. Na verdade, eu trabalho a parte de bolo personalizado, só eu que faço. Toda a parte de bolo personalizado. Só eu que faço. E você já fazia isso ou não? Não, até conhecer a Carol nunca. Sempre trabalhei em metalúrgica. Você mudou a vida dele, hein, Carol? Mudei. E eu comecei por necessidade. Olha, Porque na época a gente pegou, quem trabalhava com a parte de bolo, nós saiu que batia bolo. A gente pagou um curso, uma chefe da Nestlé veio, deu o curso, e nenhuma das meninas pegou. ah, você investiu numa mão de obra. Investimos, sim, arrumei uma chefe da Nestlé. E na época a Carol passou uma cirurgia. Aí é aquele negócio, né? A necessidade. Aí eu fui ter que bater bolo. Você começou a fazer Eu comecei também. batendo bolo. Eu fazia toda a parte de massa. Na época a gente estava na casa da minha sogra. Além de bater bolo, fazia toda a parte de entrega, cuidar da parte de finanças. Eu e a Carol, assim, a gente não dormia final de semana. Aí entra aquela parte que eu falei pro senhor de renúncia.
A gente chegava, tipo, a minha filha nasceu, a gente não conseguia ficar com a nossa filha, a gente não viu os 3 anos da nossa filha primeiro. Quantos anos ela está hoje? Ela tem 5, vai fazer 6. A gente entrava, vamos supor, quinta-feira, né? Começava na quinta, 4 horas da manhã, chegava em casa 8 horas da noite, na sexta-feira voltava 2, 3 horas da manhã, e até 8 horas da noite, voltar em casa, tomar um banho, colocava a nossa filha para dormir, voltava meia-noite, que eu tinha que bater todo o bolo na madrugada, Meu para Deus. 6 horas da manhã para entrega. E ela preocupada com eu sem dormir com o carro para rua. E no domingo, de madrugada, voltava. Então, assim, de quinta até domingo, eu dormia tipo 3, 4 horas por noite. Puxa vida. Mas é aquilo, você não tinha sacrifício, tanto que até hoje. Qual é o diferencial nosso? A gente pega muito bolo de última hora. Porque tem muita boleira, infelizmente, que deixa o cliente na mão. Só que o que a gente faz? A gente entra de madrugada, a gente abre a loja às 8. Só que é 2, 3 horas da manhã a gente está lá, adiantando toda a produção do dia. Então, esse trabalho inicial te deu uma expertise que te garante também um público diferenciado. Sim, eu pesquisei bastante, eu busquei. Para chegar no ponto que a gente tem hoje, da parte de bolo espatulado, foram 2 anos testando. 2 anos de teste. Por isso que eu não passo para a equipe, é só eu que faço essa parte. Entendi. É uma E, coisa Carol, exclusiva. como que você faz para manter o padrão de qualidade? Eu fico em cima, assim, agora eu já não faço mais, né? Agora eu fico mais nos pedidos, tudo. Agora, só que a gente fica em cima das meninas, né, amor? Todo dia a gente testa recheio, a gente prova recheio, tanto a parte doce como a parte salgado, a parte do bolo. E aquilo que não tá bom é lixo. Olha. A gente não passa para frente. Tanto que os bolos nossos, a gente não deixa bolo vitrine de um dia para o outro. Chegou o final do dia, sobrou 2, 3 bolos, ou as meninas levam, a gente dá para vizinho, pelo fato de a gente não trabalhar com conservante, nada. Entendi. E lá tem bolo de pote também? Tem Eu adoro bolo de pote. Tem bolo de pote, a gente vende bolo em bastante. pote, docinho, salgadinho, tudo é pronta entrega. Ligou, a gente atende. A gente não perde venda, não. E na época da Páscoa, a gente faz ovo de Páscoa também. Ah, a Páscoa foi boa esse ano? Foi, graças a Foi, Deus. não tem que reclamar. Ele fechou umas parcerias com empresas esse ano, né? Ah, você sabe que agora aqui, eu estava pensando em fazer aqui na associação comercial agora, aqui, começar agora a estimular as pessoas a fazerem aqueles bombons, aqueles doces de Natal, aqueles bonequinhos, aquelas Sei. coisas, para fomentar em cada vez mais a gente ter alguns produtos extras. Vocês acham que isso é viável? Pela demanda que a gente tem hoje, o espaço, hoje não. Isso é porque a gente investiu bastante em maquinário. Ah, entendi. O espaço, quando a gente mudou, a gente achava, nossa, é gigante. Era grande. A gente saiu de uma cozinha de 40 metros quadrados. Hoje a gente tem um prédio de 200 metros quadrados. Puta vida. Realmente. E a gente achava que era, graças a Deus, hoje já está pequeno para a gente. Vocês já estão com quantos funcionários? 9, Hoje, né? 9. 9 funcionários. 9, mas vocês dois, 11. É uma empresa de... Daqui a pouco vai ter que fazer CIPA. É verdade. A gente começa a crescer e começa a ter as outras obrigações, né? Mas administrar 9 funcionários não é fácil. Não. E tudo mulher ainda. Tudo mulher? Meu Deus do céu. Complicado. Mas diz que mulher é mais calma, mais solidária, está mais disponível, acompanha mais de Depende. perto. É. É que agora, assim, está com uma equipe, graças a Deus, que acertou. Mas tinha muita rivalidade entre elas. Tanto que, assim, hoje a gente contrata, o primeiro crivo, essas meninas acolhem. Entendi. Porque a gente trabalha num ambiente bem família. Porque a minha filha sai da escola, ela fica ali com a gente. Então, a gente gosta de um trabalho bem familiar. Elas têm liberdade para vir conversar com a gente. E eu e a Carol, a gente não é fechado. A gente ouve. Porque as meninas, quando vêm de outras empresas, ela tem experiência de outra empresa. Às vezes, uma maneira diferente de trabalhar, uma visão diferente da nossa. Então, aquilo a gente procura ouvir. Aquilo que dá para a gente agregar, a gente agrega. O que não agrega, a gente descarta. Porque a partir do momento que a gente falar que a gente, não, tá bom, não precisa de mais nada, eu falo para a gente está enfadado a começar a declinar. A gente tem sempre estar procurando aprimorando, procurando melhorar. A gente sempre tem que estar procurando um produto novo para crescer. Não pode acomodar. Não pode. Realmente, o segredo é esse. E nessa linha de segredo, tem algum bolo que vocês pretendem lançar no futuro? Algumas ideias? Ou alguma modernização que possa ser feito? Tem alguma coisa? A linha, né, do bolo personalizado com cobertura de chocolate, que é a ganache mágica, aqui na região pessoal. Ganache? Mágica. Fala devagar, porque eu não entendo de bolo. Então, você tem É a que me ganache explicar. mágica. Ganache mágica? Como que é isso? Me explica. Em vez de você espatular ele com o chantininho, que nem todo mundo faz, a gente espatula com o chocolate.
Aí, porque ele seca, ele blinda, aí você tem que vir todo um trabalho para aquecer, trabalhar, aplicar o brilho. Porque os bolos nossos, hoje a gente não trabalha com corante. Então, os Certo. bolos que a gente trabalha no pinta-boca, no amarga, já é um diferencial que não tem na região. Pra você ter uma ideia, esse brilho que a gente trabalha, eu não acho que para comprar. O encomendo vem da Bahia para mim. Da Bahia. Ele é a base de gelatina, então assim, ele não tem cheiro, não tem sabor. E como vocês acharam esse fornecedor? Feira em São Paulo, pesquisando. Ah, participar de feiras é A gente importante. participa todo ano de feira para poder estar sempre inovando. Olha, esse ano nós levamos uma equipe da associação para a FISPAL. A gente vai na FIPAM, que é logo na FIPAM. sequência. Ah, interessante. De repente, olha, é uma ideia para a gente também fazer, levar pessoas para lá. Sim, ali tem bastante coisa para você aprender, para você agregar. Muito bom. Então, esse chocolate é diferente. Então, é uma outra... É um outro trabalho. Fica mais bonito? Fica mais É gostoso? bonito, Como é que mais é? gostoso, porque muita gente não gosta de chantilly, né? Ah, Então tem tradicional. E o bom é que criança não vai furar o bolo, né? Caso ele ficar blindado com chocolate, você consegue pegar ele com a mão, para você ter uma ideia. jura? Você pega com a mão e movimenta ele. Puxa, que legal. Olha, isso é novidade mesmo, hein? É. Que joia. E agora, entre vocês dois, a família, como é que é a família de vocês? Que nem você trabalhava na sua mãe, né? Sim, trabalhava com a minha Como é que é o apoio da família, da sua família, nesse negócio desde o começo? Como é que vocês veem isso, esse lado? Ai, no começo, minha família me apoiou bastante. Meu pai saiu do serviço, daí ele aposentou, ele foi trabalhar comigo, ele fritava todo o meu salgado. A minha mãe também trabalhava comigo, desde o começo. Aí depois, quando eu casei, daí foi aonde que eu fui tendo a minha vida, né? A gente acabou se distanciando. Aí já a mãe dele ficava com a minha filha, para a gente poder trabalhar. Ela que cuidava da minha filha, cuidava da minha casa, tudo. E o meu irmão apoiava nas loucuras. É. Porque eu falava, não, vou pegar empréstimo no banco, isso aqui. Todo mundo, você é louco. Meu irmão, vai para cima, sucesso. Vai que vai. E ele sempre incentivando. Olha, ou seja, a família também teve uma base Com certeza. de apoio. Porque é interessante isso que eu vejo. Ter um sonho, né? Conseguir uma pessoa para caminhar com o sonho da gente e ter uma base de gente que acredita na gente. Sim. Porque empreender no Brasil não é fácil. Não. Primeiro porque a maioria a gente começa sem saber todas as obrigações. Nossa, me fala, quanta novidade. Parte fiscal. É um tal de substituição tributária para Nossa, nem cá, fala. compra para lá, é uma taxa daqui, uma taxa dali. Isso. Né? É quem fala, você produzir no fundo de casa, eu falo para ela, até saudade, você não tem dor de cabeça. É mais simples, você consegue ter um custo menor. Mas quando você vai aumentando, vai ampliando, vai crescendo, você também vai crescendo a responsabilidade. E tributo vem crescendo junto. E todo dia uma coisa nova você tem que estar aprendendo. Todo dia tem um negócio diferente. É exatamente isso que, às vezes, é o empecilho do Brasil, é exatamente isso aí, é a nossa insegurança jurídica, né? Porque cada hora tem uma novidade, e aí o empreendedor acaba ficando meio assim, falou, mas eu só quero fazer bolo, né? Não quero montar uma empresa de contabilidade, né? Tanto que isso, hoje né, tem um escritório que dá um suporte, a gente tem um advogado que cuida das coisas nossas particulares, as coisas referentes à empresa. Porque não é só confeitar o bolo. E uma coisa que a gente tem que entender quando a gente estiver crescendo, não querer fazer tudo. Aprender a delegar. Entender que vai encontrar pessoas que vai fazer igual ou até melhor que você. E estar aberto a ouvir, a procurar passar para as pessoas poderem estarem fazendo também. Esse é um bela orientação para quem está começando, hein? Não querer absorver tudo. Se você querer absorver tudo, você não faz nada. Quem faz tudo, não faz nada. Quem faz tudo, não faz nada. Tá certo. Esse é um belo princípio, uma boa filosofia, né? E Carol, os bolos, né? Vamos falar assim, a gente já viu que o melhor bolo não, mas o que mais sai é o de ninho, né? De ninho com morango e trufado. Ninho com morango trufado. Deve ser maravilhoso. Tá? Ele é bem suave. E o segundo? O segundo... Mas é o ninho, o abacaxi, doce de leite, o brigadeiro e maracujá. Doce de leite com nozes. Sai bem. Tem bastante. Tem quantos tipos de bolos vocês têm lá? Tem noção? De recheio? É. Tem mais de 20 recheios, né? Mais de dizer, 20. Que a gente não é combinações. padrão, assim, ó. Esse bolo é ninho com morango, a pessoa pode escolher. Eu Ela posso ir tem lá e opções, falar, olha, eu escolher o quero, Dois recheios. quero fazer um nozes com ganache, com ameixa. Dentro do cardápio nosso, você pode combinar. Escolher 2 recheios no bolo.
Isso também é novidade, né? Eu não vi nenhum lugar fazer isso. É porque geralmente eles vendem o bolo pronto, né? Que aquele recheio, a gente não. Vai ser personalizado mesmo. Isso, a gente tem os de vitrine, né? Que são os recheios que mais saem, mas você pode ligar e fazer a sua encomenda. Entendi. Aí a gente adequa de acordo com aquilo que a gente tem no cardápio, recheio, você pode fazer uma combinação. Olha, nossa, uma empresa diferenciada mesmo no mercado, hein? Não é à toa que está ganhando o mercado. Parabéns para vocês. Obrigado. Obrigada. Né? Bem, hoje eu estive aqui com a Carol e com o Marcelo. Alexandre. Opa, depois você corta. Vou voltar aqui. Bem, hoje eu estive aqui com a Carol e com o Alexandre, né, que vão deixar para a gente uma mensagem agora. O que nós podemos deixar de mensagem para as pessoas que estão vendo esse podcast? Nunca desistir do seu sonho. E sempre ter fé em Deus em primeiro lugar. Colocar Deus na frente e acordar cedo e trabalhar. Não adianta esse negócio de ficar sonhando, se não botar a mão na massa, não vai para frente. Muito obrigado. Essas são duas dicas importantes para a gente seguir como empreendedor. Esse foi mais um Assim Pode. Eu sou Nelsinho Teodoro, presidente da Seção Comercial Industrial do Mojimirim. E olha, não esqueça de marcar o sininho para receber as nossas novas publicações. Fique com Deus.